estudar. Como está aí no chat, nós estamos estudando sobre as disciplinas espirituais, e existem disciplinas chamadas disciplinas interiores, meditação, oração e jejum, estudo. Disciplinas exteriores, simplicidade, solitude e serviço. E disciplinas comunitárias, confissão, adoração, orientação e celebração. Hoje nós estamos na terceira disciplina, chamada aí disciplinas interiores, o jejum. Vamos fazer então a leitura bíblica de Mateus capítulo 6, versos 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada irmão, Deus, que vai ouvir a tua palavra nesse momento. Abençoe as suas casas, a saúde, ó Pai. Em especial nós oramos pela Célia Maria e pela Ana Ellen. Que o Senhor esteja cuidando delas, da saúde delas, ó Pai. E abençoe, ó Deus, principalmente a nossa saúde espiritual neste momento, para que nós possamos aprender mais de Ti, ó Deus. E através da Tua palavra, ó Deus, buscar praticar disciplinas espirituais, Senhor Deus. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. A nossa mensagem é baseada no livro de Richard Foster, Celebração da Disciplina, e ele fala que a gente precisa sim se exercitar espiritualmente. A partir do momento em que nós somos chamados por Deus, nós somos chamados a uma vida diferente, nós somos transformados, e algumas aqui chamadas disciplinas, né, são importantes para o nosso fortalecimento da fé. São coisas que nós podemos fazer, como oração, como estudo da palavra, como meditação, jejum e várias outras disciplinas que nós estamos estudando, e assim vão fortalecer-nos espiritualmente. Hoje nós vamos falar sobre jejum. E se a gente pensar, jejum é uma das práticas mais ignoradas e desconhecidas. Fala de jejum, a gente fala jejum, né? Principalmente igreja presbiteriana, né? Presbiteriano jejua, e nós vamos ver que sim, é algo muito importante, e principalmente em dias de calamidade, em dias que nós enfrentamos grandes adversidades. Jejum é impopular, talvez, por ser confundido com uma prática um pouco, digamos assim, de filosofias orientais, ou como uma prática que pode trazer mal à sua saúde. Um mau entendimento do que é jejum talvez tenha nos afastado. O escritor deste livro, ele disse que ele procurou num período de 100 anos, na época lá que ele escreveu o livro, um pouco para trás, e havia apenas um livro escrito naquela época sobre jejum. E realmente a gente vê poucos livros, né, poucas pessoas escrevendo sobre jejum. Bom, sobre a saúde, é claro que você precisa ser uma pessoa que pode jejuar. Tem pessoas que têm problemas de saúde e não podem ficar sem se alimentar. Então, se você não tem dúvidas a respeito desse, que você pode, você tem que procurar o seu médico e perguntar, né, quanto que vai afetar a sua saúde. Mais abaixo a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas é claro que jejum é uma coisa que não faz mal, mas pelo contrário, pode fazer bem à nossa vida. Sabemos que o corpo humano, embora sobreviva pouco tempo sem água e sem respirar, imagina, né? Nós podemos sim ficar muitos dias, cerca de 40 dias sem comer, já pensou? Muitos dias sem se alimentar. E os efeitos físicos, ao invés de
dessa ideia de que faz mal, pelo contrário, pode fazer muito bem a nossa vida e nossa saúde. Porque quando você fica algum tempo sem comer e depois, quando você, de certa forma, aumentando esse tempo para chegar até 1 dia, 2 dias, você vai ter uma experiência de limpar o seu corpo. Você imagina tanto de coisa que nós comemos, que tem tóxicos, que tem química, e você vai limpar o seu corpo dessas coisas. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema mais abaixo. Jejum é bíblico? Sim. Nós não vamos ler aqui todas as passagens, em especial nós vamos ler 2 passagens, essa que nós lemos e uma outra passagem também que Jesus fala sobre o jejum. Mas você encontra Moisés jejuando, Davi jejuando, Elias, Esther, Daniel, Ana, a profetisa Ana, Paulo, Jesus Cristo jejuava. Muitos grandes homens da história jejuaram e incentivavam a igreja também a jejuar. E nós sim entendemos que jejum é bíblico, tanto que está na Bíblia em várias passagens bíblicas. Jejum refere-se à abstenção de alimento para finalidades espirituais. Então, se você olhar na Bíblia, de forma geral, nós vamos ver que é essa abstenção de alimento para o nosso crescimento, para uma finalidade espiritual. É diferente de greve de fome. Acho que alguém já ouviu alguém, com desejo de alcançar uma coisa política, ele faz greve de fome, ou a dieta mesmo. Existem algumas dietas que têm jejum intermitente, períodos de jejum para emagrecimento. Não, jejum aqui, ele tem uma finalidade espiritual. O jejum bíblico, em sua maioria, é essa abstinência de alimento, exceto água. Então, a água se pode tomar. Você percebe no jejum de 40 dias de Jesus, lá tem 2 incidências de que ele bebeu água, porque diz, teve fome. Também diz lá, nada comeu, se referindo aos 40 dias. Então não se fala de água. Quando Satanás o tentou, ele o tentou a comer, não ofereceu água, ofereceu alimento, o pão para ele, E nós entendemos que a maior parte da questão bíblica de jejum se refere a um jejum de alimento. Existe jejum também chamado jejum parcial. Nós vemos principalmente do profeta Daniel, que pode ser chamado de jejum parcial. Em Daniel 10, versículo 3, lá diz que houve uma ocasião em que durante 3 semanas ele não comeu manjar desejável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum. Então você pode fazer um jejum parcial, Essa semana eu não vou comer carne, eu não vou comer isso, Não vou comer aquilo. Esse jejum, nem me untei com óleo, eu fiquei meio assim tentando entender, será que ele não tomou banho aqueles dias, Num jejum de banho não, por favor, irmãos, não é bem isso não, mas a gente precisa entender que existe sim o jejum parcial, como eu disse, embora, principalmente quando se fala de jejum, está falando de ficar sem comer durante um período. Jejum absoluto, existe sim alguns na Bíblia. Esther instruiu a Mordecai, lá em Esther 4:16, vai, ajunta todos os judeus e jejuai por mim, e não comais, nem bebeis por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Olha a gravidade do que eles estavam enfrentando. Seria um genocídio, a morte dos judeus. E Esther era aquela que poderia tentar ajudar e salvar, ou ela poderia ser morta também. Então o que adiantaria eles simplesmente ficarem bem, ou seja, não se absterem de alimento nem água, mas eles todos morrerem? Então foi uma situação tão extrema que Deus tocou no coração de Esther para que eles pudessem jejuar 3 dias e não beber água. Lá no livro que eu li, o autor fala que é muito perigoso, Nós sabemos que a água, não dá para você ficar sem água nem um dia, muito mais alguns dias, Não podemos fazer isso.
Lá ele diz, né, caso uma situação extrema que Deus fale com você e você fique um período lá, sei lá, de algumas horas, de algum tempo, mas isso aí é algo muito específico. Estou repetindo várias vezes aqui, mas é importante. Quando se fala de jejum na Bíblia, dá mais a entender que geralmente acontece você ficar sem se alimentar durante um período, tomando água nesse mesmo período. Paulo fez um jejum absoluto de 3 dias após o seu encontro com Cristo, está em Atos 9:9. Também Paulo, então, 3 dias sem comer e sem beber. Existem jejuns absolutos de 40 dias. Moisés e Elias, jejuns de 40 dias sem beber. Deuteronômio 9:9 e 1 Reis 19:8. Não vou ler essas passagens. E aí a gente pode entender que é um sobrenatural, né? Porque o corpo não suporta esse tempo sem comer e sem beber. Ou seja, Deus de alguma forma, sobrenaturalmente, permitiu que eles fizessem esse jejum aqui de tantos dias, né? Com certeza. A Bíblia também mostra alguns jejuns chamados jejuns de grupos ou jejuns públicos. Por exemplo, o dia da expiação era um jejum anual exigido pela lei. Então, era um momento específico, o dia do jejum nacional. Também você percebe convocações de jejum em tempos de emergência. Joel 2,15 diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Um dia específico. Momento específico, é uma emergência nacional, podemos dizer até mundial, né? 2 Crônicas 20, de 1-4, quando o reino de Judá foi invadido, o rei Josafá convocou também a nação para jejuar. E tem mais um aqui curioso, em resposta à pregação de Jonas, toda a cidade de Nínive jejuou, inclusive os animais. Claro que involuntariamente, né? Acho que tiraram os animais de perto, amarraram eles lá, não deram comida para eles. E a gente percebe alguns jejuns regulares assim. Zacarias fala sobre 4 jejuns regulares. A gente lembra dos fariseus, jejuavam 2 vezes por semana. E nós vimos no decorrer da história algumas igrejas, algumas denominações marcando isso, né? Então a gente percebe que o jejum pode ser algo totalmente pessoal, você com Deus, lá e marcou o seu tempo, o seu dia. Também pode ser uma convocação de uma igreja, uma convocação relacionada a algum problema. Eu acredito que os irmãos viram, né? Nós passamos uma informação dessa há pouco tempo atrás, quando a nossa própria igreja presbiteriana marcou um dia de jejum e oração. E isso tem acontecido, várias denominações, eu vi também uma outra denominação marcando dias de jejum. Nós precisamos, irmãos, porque nós sabemos que Deus está suprindo as necessidades, que as situações que nós estamos vivendo hoje vão passar, mas nós estamos nessa de vai passar e chega ano, e eu acredito que a gente tinha uma esperança tão grande que ia passar rápido, que nós nem tomamos tanta preocupação, e aí piorou. Então nós temos que orar, jejuar, sim, nos fechar, nos separarmos, pedindo, clamando a Deus pela nossa nação. Vamos lá ao nosso texto, Mateus 6, de 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Essa passagem é muito conhecida do Sermão do Monte e está falando sobre a prática de justiça. O versículo 1 do capítulo 6 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele.
de outra sorte não tereis galardão nos céus. Jesus, para exemplificar isso, ele fala sobre práticas espirituais que deveriam ser feitas para crescer espiritualmente, para honrar a Deus, que eram feitas para aparecer. Então ele fala das esmolas. Quando você deres esmola, não toque trompeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Então, você está ajudando o próximo, você não precisa fazer selfie, né? É complicado que hoje a gente vive num mundo tão exposto. Se eu falar isso aqui, parece que eu estou criticando, porque tem muitas pessoas que estão postando fotos e que estão ajudando o próximo. Não vamos entrar aí em detalhes, né? Mas existe o que faz isso simplesmente para mostrar o que está fazendo, mas é claro que existem pessoas que fazem isso como se demonstrassem, né? Tirar foto do lado aqui de uma mesa cheia de doações que eu estou fazendo, eu sou o grande doador. O que é o problema é o coração. Como é que está o seu coração quando você ajuda alguém? Você está querendo ser reconhecido como um grande doador? Quando você ora para Deus ou você ora para aparecer? Muitos oravam como hipócritas, nos cantos da praça, que dá a ideia de orar num lugar visível, né? Eles avisavam que estavam ali e que iam dar esmolas e que iam orar para mostrar que eram grandes sacerdotes, que eram grandes homens de Deus. Então, quando você ora, você faz uma live, né, para orar, para o mundo inteiro ver, né? Olha que eu estou dizendo que nós estamos fazendo isso agora. Então você pode fazer simplesmente porque é uma necessidade ou pode fazer para aparecer. Essa é a grande questão. Quando se fala a respeito de jejum, a mesma coisa. Quando jejuardes, vocês não devem ter a aparência de jejum. Por que eles faziam? Eles mostravam, contavam para os outros que estavam jejuando e faziam com que a sua aparência ficasse pior ainda, né? Passasse lá uma coisa de cinza lá para ficar branco de fome, como se estivesse com muita fome, para parecer piedoso. E o que o texto diz é que quem faz isso só recebe uma recompensa, que é o louvor dos homens. De Deus não recebe nada. Deus não escuta, Deus se afasta dessa adoração falsa, desse jejum falso, dessa doação falsa, não ganha nada com isso. Mas a gente pode tirar aqui desse texto uma pergunta: devemos jejuar? Jesus está mandando jejuar, ou Jesus está dizendo não jejue? Na verdade, Jesus não deixa claro aqui, ele não faz uma ordem, uma ordenança. O que ele fala é quando jejuardes. Dá a entender que eles jejuavam, que era uma prática. E se era uma prática daquela época, ele não está dizendo não devem jejuar, é uma prática que faz parte da vida cristã. E ele diz aqui, quando jejuardes, não se jejuardes, e nem deveis jejuar. Mas nós podemos entender que nós precisamos sim, e podemos jejuar. Só não podemos fazer isso para aparecer para o próximo. Se você está de jejum, você não precisa esconder também, né? Se alguém vem te oferecer comida e você fala, não quero não estou com fome, né? Vai mentir? Não, você pode falar, mas você também não precisa sair anunciando para todo mundo que está de jejum, né? Quando é um jejum comunitário, claro que todo mundo fica sabendo, né? Nós vamos falar, essa semana, irmãos, vamos jejuar, né? E aí você está de jejum um determinado dia, as pessoas vão ficar sabendo. Isso não é vergonha nenhuma, não precisa fazer para ser vistos. Não está dizendo que tem que fazer escondido, mas não fazer para aparecer, para ser visto. E aí a gente entra no segundo texto que eu disse, que completa esse. Se Jesus no primeiro ele não dá um rumo certo, ele só mais ensina como que se deve jejuar do que dizer se pode, se não pode, se deve, se não deve. Nesse segundo texto, que é Mateus 9, 14 e 15, ele responde uma pergunta dos discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista chegam até Jesus e fazem uma pergunta. Vamos ler aqui? Mateus 9, 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram:
Por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Essa foi a pergunta. Respondeu-lhe Jesus: porém, acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nestes dias hão de jejuar. Então a curiosidade, dos discípulos de João Batista: nós jejuamos. Os fariseus jejuam muitas vezes. Por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus disse que há tempo para tudo. Se eles estavam vivendo um momento de alegria, um momento em que Jesus estava com eles, em que o propósito maior era um anúncio, não era tempo de jejuar. E Jesus diz: mas vai chegar um tempo em que vocês devem jejuar. Alguns dizem que esse tempo foi apenas naquele momento em que Jesus morreu e eles jejuaram pela ausência de Jesus. Mas nós cremos que esse tempo é desde que Jesus partiu, é tempo que nós vivemos nos últimos dias, em tempos difíceis, em tempos de calamidade, enfrentamos adversidades e nós precisamos jejuar. Jejuar é uma prática muito importante para a nossa vida. E aí a gente percebe que essa declaração é uma declaração que nos dá a essa margem, de entender que o jejum é algo que nós devemos fazer. Quero falar um pouquinho sobre a questão prática mesmo do jejum. Depois nós vamos falar a questão espiritual. Mas a questão prática dos jejuns. Eu não sei quantos irmãos que estão nos ouvindo têm o costume de jejuar, ou já jejuaram, ou nunca jejuaram, ou jejuaram por um tempo e perderam um hábito. Acredito que alguns irmãos já jejuaram, acredito que muitos perderam essa prática, não mais jejuaram. Eu lembro na minha adolescência que era uma prática comum. Acredito que foi até na época que eu li esse livro. Esse livro é algo que você teria que praticar tudo, e quando chegou no capítulo do jejum é mais natural do que eu tivesse praticado. Com certeza. Ele fala nesse capítulo sobre roteiros de jejum. Nós sabemos que o jejum é algo que não pode ser simplesmente começado, como qualquer exercício, Você quer correr, fazer uma corrida lá, uma maratona, você não vai, então a partir de segunda-feira eu vou correr 42 quilômetros, você não vai fazer isso. Então jejuar, eu quero jejuar 2 dias, espera aí, então, será? Então como que começa isso? Então ele fala, faça primeiro um jejum parcial, ou seja, tire alguns alimentos, passe um dia, 24 horas lá, comendo algumas frutas, algumas coisas, e tire uma carga mais pesada, coma coisas mais saudáveis durante aquele dia. Aí ele fala, faça isso durante 3 semanas, não todos os dias, mas uma vez por semana, durante 3 semanas. A partir daí você vai estar mais preparado para fazer um jejum, talvez de 24 horas. Mas como eu disse, tem que saber a questão da saúde, tem que saber o que Deus falou com você a respeito disso. Se não começar com 24 horas, aquele jejum que todo mundo faz para tirar sangue, o jejum de 12 horas, às vezes é difícil, porque você tem que dormir cedo ou comer um pouquinho mais cedo, mas já é um jejum de 12 horas. Faça isso uma vez por semana, em determinado tempo, e aí você vai vendo com Deus o que você realmente entende como isso que isso está te afetando, e até aumentar por um dia ou mais, tá, irmãos? Eu não vou falar de jejum muito prolongado aqui, porque é um negócio que é complicado, mas se você quiser saber mais, eu posso até te passar o capítulo inteiro do livro lá para você ler. Mas existe sim essa possibilidade. E você entenda que jejum não é só ficar sem comer, privado da comida. É para que você tenha um tempo especial de oração. Jejum e oração acontecem juntos. Você pode orar sem jejuar, mas você não pode jejuar sem orar. Especificamente, aquele tempo que você demoraria preparando uma refeição ou comendo uma refeição, você pode estar ali com a sua Bíblia, orando, intercedendo. Percebe que jejum é uma coisa tão natural, que quando a gente enfrenta uma calamidade na vida, acontece naturalmente.
Você perde um familiar, uma morte de um familiar ou de um amigo muito próximo, você fica muito tempo, né, sem desejar comida, sem se alimentar, e já é natural essa introspecção, esse momento de pensar, de orar. E o jejum ele tem uma característica muito importante, que ele mexe mesmo com a nossa mente. Quando você fica um tempo maior sem se alimentar, parece que você tem uma mudança até na sua forma de pensar, você fica meio em câmera lenta, você consegue enxergar as coisas melhores, né? E você assim consegue pensar na sua vida e etc. Ora melhor e vive melhor. Então, o que ele fala lá também, alguém pode pensar, eu vou começar a jejuar, vou fazer igual quando vou fazer o exame de sangue lá, vou comer bastante às 8 horas, né? Porque depois eu vou ficar 12 horas sem comer. Não, isso é complicado. É bom que naquele dia você já tenha uma mudança de alimentação e a sua última refeição seja bem leve para você ficar aquele período. E quando termina um jejum também, irmãos, é muito perigoso. Tem casos de pessoas que morreram, que ficaram de jejum, vamos dizer lá, 1 dia, 2 dias, e foram para um churrasco e comeram um monte de carne e morre. Isso é verdade. Porque o corpo recebe como uma bomba, então isso é tudo muito perigoso. Você demora o tempo lá de jejum e depois volta a comer umas frutas, vai se alimentando aos poucos, sempre tomando água durante esse período, seja de 24 horas, seja o período que for, e assim você vai entender, né, como que isso funciona. É interessante a questão do jejum, né? É uma luta mental, a questão da fome. No capítulo eu achei interessante, ele fala que o nosso estômago é muito mimado. Sabe aquela criança que fica querendo comida toda hora? Então o nosso estômago é mimado. E a gente gosta de dar comidinha para a criança, né? Ele não precisa pedir muito não. A gente chega às 5 horas e fala, eu acho que o neném está com fome, eu vou começar a comer que a fome volta, né? Então isso a gente é muito mal acostumado. A gente não precisa de tanta alimentação assim. Você toma água, aquela alimentação, aquele desejo de comer vai passando. E quando você percebe, você nem enfrentou grandes tentações assim. Alguém pode pensar, mas é algo que muito difícil. É algo difícil em períodos do dia. É como uma corrida, né? Você está correndo, você chega lá no quilômetro 3, 4, 5, parece que você vai morrer. Mas se você insistir um pouquinho, aquela dor, aquele cansaço passa. E aí você retém a vida e a força e você vai. Senão não tinha gente que corria 42 quilômetros. E a gente percebe que assim é a questão do jejum. E a gente vai percebendo algumas sensações interessantes, irmãos. Você consegue ter a empatia com alguém que passa fome, o que essa pessoa sente. Você consegue pensar em desprender-se de tantas coisas materiais. Quando você passa essa necessidade física, você dá valor à alimentação, e assim, etc, etc, etc. Principalmente a questão espiritual, irmãos, o objetivo do jejum, como todas as coisas, nós podemos erradamente achar que nós podemos fazer um jejum para o nosso próprio bem, né? Eu preciso de uma coisa, vamos fazer um jejum que eu consigo ganhar. Na verdade, o jejum bíblico, ele tem mais esse caráter espiritual, de algo que eu vou crescer espiritualmente, algo que eu vou alcançar até para os outros, ou de uma forma geral, pedindo a Deus uma bênção específica em relação à própria vida espiritual. A gente tem um exemplo desse jejum, que deve ser concentrado em Deus, na profetisa Ana. Lá em Lucas 2, 36 a 38, fala que havia uma profetisa, ela tinha Ana, avançada em dias, não fala a idade dela, ela vivera com seu marido 70 anos, desde que se casara, e 37 anos era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. O que ela estava fazendo? Qual que era o desejo dela? Ela tinha essa consciência
de que Deus iria mandar Jesus. E ela está ali no templo aguardando o nascimento de Jesus. Ela está ali aguardando a vinda de Jesus ao templo. Então a gente percebe que ela obteve essa graça. E aí a gente pode pensar, o que ela fazia? Ela adorava e jejuava. O que ela estava querendo para ela? Nada. Nenhuma intenção pessoal. O desejo dela é de ver Jesus. É de proclamar o Jesus. Aqui diz no versículo 38, chegando nela, naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então nós temos motivos específicos, mas principalmente os motivos espirituais. Nós precisamos entender isso. Há uma repreensão em Zacarias 7,5 que diz: quando jejuastes, acaso foi para mim que jejuastes? Ou seja, o nosso jejum não pode ser para mim, mas para Deus. Deus disse aqui nesse texto que aquelas pessoas jejuavam simplesmente mais uma atitude deles do que qualquer outra coisa. Concluindo, irmãos, acredito ser muito propício falar sobre esse tema nessa época que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo que nós não podemos desesperar, nós não podemos viver como se nada tivesse acontecendo. Não está afetando a minha vida, não tem problema. Deus tem misericórdia de nós, de tamanha insensibilidade. Acredito que, não vou marcar uma semana, um dia específico de jejum, mas acredito que a mensagem que eu quero trazer para você é: faça jejum. De alguma forma, se você quiser alguma instrução, eu posso ajudar individualmente. Mas faça isso. Voltemos a essa prática. Eu disse que da minha adolescência eu tive várias práticas nesse sentido, né? Eu digo na adolescência não que eu nunca mais fiz isso, mas como eu fiz naquela época eu nunca mais fiz. Eu fazia jejum semanalmente. Não estou falando isso para glória pessoal, para nada, porque eu tinha 15, 16 anos de idade. Mas eu estou contando por causa de ser uma experiência. E nessa época aqui de ler o capítulo, eu fui lá seguindo o capítulo, lá eu cheguei num jejum de quase 3 dias. E a minha mãe ficou desesperada, né? O pastor me chamou lá na secretaria para mandar eu comer. E é interessante, você realmente tem um momento que você não sente mais fome alguma. E você fica, como eu disse, assim, quase que em câmera lenta, né? Em câmera lenta, e consegue ver as coisas diferentes. Mas independente dessa questão de ser cumprido, eu acho que isso chega a ser uma falha, né? É perigoso isso. Mas o jejum em si, por períodos, marcando um dia do mês, seja um dia da semana, isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, para que você possa orar, estar em comunhão com Deus. Como diz aqui, você sente que a sua oração está diferente, a sua intercessão está diferente, a própria orientação para tomar decisões, antes de tomar alguma decisão, orar e jejuar. Quando você está diante de um problema sério, lembra que Davi falou? Ele disse que depois que a criança morreu, as pessoas falaram: agora você vai comer? E Davi falou: o menino estava vivo e eu jejuava, mas agora não adianta mais, não precisa mais jejuar, ele morreu. Então, quantas vezes nós podemos e devemos, né, jejuar pedindo por alguma coisa? Depois que já a resposta veio, seja positiva ou negativa, é tempo de celebrar, é tempo de chorar, mas o tempo de jejuar já passou. Vamos jejuar, irmãos, para que em breve essas histórias mudem rapidamente. Nós já falamos hoje cedo, as internações estão diminuindo, graças a Deus. Nós queremos que diminuindo as internações, vai também diminuir o número de mortos, e assim o número de transmissões. A vacina vai pegar mais pessoas, logo vai passar tudo isso. Mas é tempo ainda de orar, é tempo ainda de jejuar, porque nós não sabemos
Nós não sabemos. Infelizmente, as coisas podem também piorar. Nós não sabemos. Nós cremos, não queremos falar em piora, mas nós precisamos orar por isso. Crer que a oração faz sim diferença, que a oração da igreja, que a sua oração faz diferença. Tanto em relação ao mundo, em relação à sua cidade, em relação à sua vida, à sua família, à sua casa. Como eu falei na semana passada sobre oração, nós não vamos orar só quando tudo estiver perdido, vamos orar agora, pela nossa saúde, pelo nosso casamento, pela nossa vida. Vamos jejuar, vamos orar. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela essa oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez estudar a Tua Palavra, ó Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações, conforme a Tua vontade, ó Deus, nos despertando a mais essa prática devocional, ó Pai. É importante, ó Deus. Ó Pai, Senhor, toque no coração de cada irmão, daqueles que estão ouvindo, e que nós possamos, ó Deus, estar pedindo, ó, jejuando pela nossa igreja, ó Pai, pelos nossos líderes da igreja, ó Pai. Por esse tempo que nós estamos vivendo, para que as famílias estejam firmes no Senhor, ó Pai. Pai, orando pelos enfermos, pelos doentes, pelas famílias enlutadas. E obrigado, ó Pai, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui, de estudarmos e de orarmos, ó Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.